Mas sobre essa questão do blog, quando eu falo que a Malu mudou a minha vida, isso foi desde o começo, não é exagero. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Porque ela que me mostrou que a internet era interessante, não internet em si, mas rede social. E não era a minha visão. O blog, eu falei, eu quero criar um blog. Ela foi e fez pra mim, na época. Ela foi lá, época eu tinha tempo livre, né? E ele não Era tinha. estudante? Eu era estudante, fazia faculdade, tudo. Mas eu comprei um curso. Bruno comprou um curso? eu comprei 2 cursos na época. Eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha e comprei um outro chamado Segredos do AdSense. O Segredos do AdSense ensinava a criar um blog para você ganhar dinheiro do Google, né? Com aqueles anúncios que aparecem, Google AdSense. E o Érico Rocha falava de lançar curso, né? Lista de e-mail. Eu olhei o do Érico e falei, cara, isso aqui não é para mim hoje. Ele tinha um reembolso, acho que em 15 dias. Aí eu pedi o reembolso, recebi o dinheiro. Comprei de novo em 2017. Aí tava na minha época de realmente fazer aquilo. E esse Segredos do AdSense eu comprei. Era um curso baratinho, simples. A Malu falou, deixa que eu faço. Ela foi lá e criou o meu site. Então assim surgiu o meu site. Porque eu lembro que em 2008 eu li aquele Trabalho 4 Horas por Semana do Timothy Ferriss. Não sei se vocês conhecem esse livro. Já ouvi falar. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na internet. Eu não sei o que, eu não sei quando, não sei em que nicho, mas um dia eu vou ter algo assim. Porque eu fiquei impressionado. O cara tinha um negócio na internet, altamente rentável, com pouquíssima gente trabalhando pra ele, todo mundo terceirizado. Ele era americano, vendia nos Estados Unidos, ganhava em dólar, só que ele vivia na Argentina, vivia em pesos, né? E remunerava em rúpias na Índia. Ou seja, ele já era muito rico e ficava ainda mais com a alavancagem cambial. Sim. Aí Eu falei, preciso disso. Aí ele falou, preciso disso, trabalhar 4 horas por semana. Aí cá estamos nós, corta. Trabalhando 80. 16 horas por dia. Corta. Vocês conhecem o restaurante e tal? Não, a gente não tem almoçado. Exato. Maravilhoso a internet. E eu duvido muito sensacional. que ele trabalhe 4 horas por semana, né? Que ele trabalha pra gente, caramba. Mas eu tô brincando, Sim. mas a ideia é porque a gente gosta muito do que a gente faz. Exato. E no final das contas vira tudo muito ligado, né? Esse dia a gente tava falando sobre isso, que quando a gente tá trabalhando, a gente tá se divertindo, é quase a mesma coisa. E às vezes a gente tá se divertindo, a gente pega uma pauta, alguma coisa pra trabalhar. Então não tem muito como dissociar a nossa imagem do que a gente tá fazendo, do nosso relacionamento. Tá tudo ali dentro do trabalho, junto. no final das contas. É junto. Só que depois que eu criei esse site, ele ficou durante uns 3 anos dando um retorno bem mais ou menos assim. Era mais ou menos, sei lá, uns R$1.000 que vinha por mês. O que era um dinheiro que eu usava para investir, a gente não gastava, né? Era mais do que um salário mínimo, por exemplo, e vinha com relativamente pouco trabalho. Eu escrevia de vez em quando pro site e ficava lá. Você escrevia sobre o que nesse site? Como chamava? Educação financeira, você mais rico. Você mais rico, já era você mais rico. Só que esse site, ele me deu 2 grandes conquistas, assim, vamos colocar. Né? Ele proporcionou isso. Uma foi que através desse site, pesquisando pautas para escrever, eu encontrei um tal de Bitcoin em 2014. Quando esse negócio não custava R$500. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. E o interessante é que eu escrevi 2 artigos sobre Bitcoin na época. Um deles ensinava as pessoas a ganharem Bitcoins de graça na internet. Porque como é que funcionava? Caralho, sim. Tinha site que tinha 1 milhão de banners e falava, você entra aqui no meu site, você clica aqui, você vai ganhar 200 satoshis, né? O que é o Tira satoshi? essa blusa, você tá ficando rosa de calor. Vou tirar. O que é o satoshi? Ele tá O rosa, eu tô vendo ele satoshi ficar rosa, é rosa. é como se fosse o centavo do Bitcoin. O Bitcoin ele é fracionável até a 8ª casa decimal, né? Então, um satoshi seria 0,000000001 Bitcoin. Esses sites davam 200 satoshis, isso não era 1 centavo na época. Entendi. E eles ganhavam dinheiro do Google com aqueles anúncios. E vários sites faziam isso. Então, eu escrevi um artigo listando 9 sites para ganhar satoshis de maneira gratuita. E eu mesmo usava os sites, e os sites me davam uma comissão toda vez que alguém se cadastrava lá. Então o cara ganhava, sei lá, meio centavo de real, eu ganhava 0,25 centavo de real. Só que com o Bitcoin saindo de 500 para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000, indo embora, né? Eu cheguei a juntar 9 Bitcoins e aquilo deu uma boa acelerada pra gente na época. Entendi. Amor, Lucrou. você estragou o corte do podcast na hora que as pessoas iam colocar. Porque era pra você tirar, depois você continuar, né? Agora, como eu mudei minha vida com Bitcoin? Não vai ter esse corte, Tá vai com o ter casaco esse. pela metade. né? Então, Não vai rolar. tira Não vai casaco, ficar bom. bota casaco. Isso é São Paulo, né? É, São Paulo é isso. Mas, Tá, e a outra desculpa, grande gente. conquista foi a Caralho, seguinte. eu lembro de quando surgiu o assunto Bitcoin. Eu lembro que eu fui ler sobre, eu falei, cara, isso é muito maluco. E aí não encontrei muito sobre isso, sabe? Não tinha nada em pra ler. português.
E aí eu falei, cara, eu não vou me meter nisso não, isso tá muito estranho. E não tava estranho, né, Cris Paiva? Olha aí. Olha aí. Olha aí, né? E é lógico que eu não fui um visionário que falou, vou segurar todos os 9 bitcoins porque um dia isso vai valer 300 mil reais. Não, a gente foi vendendo durante a subida. Cheguei a vender bitcoin por 2 mil reais, por 7, por 20. Cheguei a vender no máximo em 2017, quando ele chegou a bater 70 mil, vendi por 58 mil. E nessa época já estávamos em rede social, tava no Instagram. E você tinha comprado por quanto? Eu não tinha comprado, eu Ele ganhava de graça. É. Eu ganhava de graça. Uhum. E foi tão Essa antes... mesma que você ganhou, você já tinha. Você tava vendo. e naquela época Ele foi as segurando, pessoas, né? elas... E foi aumentando também, porque ele ganhava. Conseguia. E o interessante, né? Esses 2 artigos, eles começaram a ser responsáveis por 90% dos acessos do meu site. Porque começou a crescer assunto o começou a interesse bombar. sobre o Bitcoin. Claro. E ele também foi responsável por um dos cliques que nos trouxe até aqui. Porque ele foi plagiado por uma pessoa no YouTube. E na época, gente, o YouTube era diferente do que é hoje, né? Ainda era o princípio do YouTube. Tudo era o princípio, né? A gente tá há muito tempo. Ah, não dá pra falar que era o princípio. Mas no Brasil eu acho que ainda 2016, né? era, tipo, mais amador o YouTube do que é hoje, na época. Acho que 2016 já não era tanto. Não Certo. querendo te corrigir, mas... Mas, enfim. Mas não é que nem é hoje. Não é que nem é hoje, exatamente. E aí um cara plagiou. Só que ele plagiou no sentido assim, ele pegou o site do Bruno e gravou a tela e falou em cima das coisas que o Bruno tava ali e colocou os links dele pra Não, quem ele não minera- gravou a tela do meu site. Ele pegou o meu artigo, copiou pro site dele Ah, e gravou sim. a tela do site dele. Isso. E ele não mudou nem meu nome, dá no porque mesmo. eu gosto de fazer perguntas assim, mas Bruno, e se tal coisa acontecer? O nome do cara, sei lá, Rodolfo. Ele tava lá no artigo. Mas Bruno. Só que quando ele filmou com a voz dele indicando, o YouTube, corretamente, ele falou, isso aqui é um conteúdo novo. Podia ser o seu site, mas é um conteúdo novo. Só que aquele conteúdo novo tinha muito mais acessos do que o meu site, sendo que o meu site, os acessos vinham todos para esse artigo. Então pensei, tem que ir pro YouTube, não tem jeito. Só que eu era militar, eu tinha medo de entrar, né? Sim. Porque não tinha... Hoje em dia tem militar com canal no YouTube, mas naquela época não tinha. Eu falei pra ela... É ruim você pra tem que ir pro carreira YouTube, também. então. Ele era o 01 que a gente chama, né? Então ele tinha chance de ser general. E você não quer manchar a sua imagem Claro. se você tem chance de ascender na sua carreira, né? Sim. Então ele falou, pô, não vou colocar minha cara, já tinha o site e tal. E aí ele falou, você tem que ir pro YouTube, você é bonita, você fala bem, não tanto, mas tô A gente melhorando. não sabia da Fala dislexia muito na bem. época, né? Mas os artigos no site, ela tinha muito trabalho pra fazer de todo jeito. Eu falei, faz em vídeo, então. Vai pro YouTube. E assim a gente foi pro YouTube e começou a gravar. Mas, obviamente, teve um monte de objeções. A gente não tinha nada pra ir pro YouTube. A gente não tinha um cenário, a gente não tinha uma câmera, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha um tripé. Eu nunca tinha falado em frente a uma câmera. Então, tinha um monte de coisa. Aí o Bruno foi quebrando as minhas objeções. A gente começou com um Samsung S6, que a gente comprou. Falou, vamos comprar esse daqui, que é melhorzinho. A gente tinha condições de comprar esse. E se embora. Aí, no segundo dia, ele caiu no chão e quebrou. Não acredito. A gente filmou, seguiu filmando com a tela, tinha um rasgo assim, bem em cima da câmera. Mas a gente filmava Não, nele. e quebrou bem onde não era pra quebrar. É. E Era aí, na câmera mesmo. Porque ele poderia ter estraçalhado contanto que a câmera continuasse. Pois é. lá. Exatamente. Mas a E gente- foi literalmente no segundo dia, na primeira semana, Foi. sei Foi um lá. teste da vida. mas a gente Vamos seguiu ver se eles querem utilizando ele. E a gente fez uma luz, aquele softbox com papelão, papel alumínio. Aprendemos Que a fazer demais. pelo YouTube. Que No- demais. Sim, a gente depois... No início, a gente usava um pau de selfie enfiado num pote de whey com areia. E aí- Areia pro pote não cair, né? Os engenheiros aí devem saber. Logicamente, areia pro Logicamente, vale esse disclaimer. E aí a gente carregava. Eu ia, posso gravar com você? A gente carregava fez o pote de collab whey. com as pessoas assim. Maravilhoso. E feliz, porque até então não Maravilhoso. conhecia Raiz. outra realidade, então eu tava arrasando pra mim. Até eu chegar em São Paulo com o pote de whey do Rio de Janeiro. aí viemos gravar com uma nutricionista famosa. Você ia fazer um Aí- podcast. daí ela olhou assim. E eu achando um arraso, né? Porque mantendo a pose aqui, pá. Fomos. Então a gente fez, desde no início do canal, foi todo assim na gambiarra, mas parecia bonitinho. Eu fazia na minha cozinha, que era bem, tadinha, iluminação horrível. Era aqueles Cozinha velha. azulejos velhos, sabe? Bem antiquado, que era Casa do Exército. A Casa do Exército é casa antiga. É década de 40 essa casa que a gente morava. Acho que vale a pena falar dessas casas, porque o pessoal tá vendo essa época da Casa Nova da Malu, que eles tá acompanhando, e pensa, nossa, que casão, não sei o quê. Só que eu botei a Malu muito enrascada até a gente chegar
chegar numa É casa verdade. assim. É porque não era porque é legal dizer isso. Não era porque a gente não tinha dinheiro pra alugar uma casa, né? Naquela época a gente tinha. O Bruno era militar, na época era tenente, ganhava um salário de 4 mil reais, amor. Não, nessa época já eram uns 8, talvez. Uns 8, né? Eu estudava, mas eu fazia tudo em casa. Que valia então- muito mais do que vale hoje, né? Exatamente. E Valia muito eu mais ganhava coisa. mais porque eu era paraquedista, ganhava 20% a mais. Então já Exato. tava dando uns 8 lá no Rio de Janeiro. E os meus amigos moravam na Barra. Moravam em casas boas, tinha um carro bom. O pessoal que tava ali servindo na Vila Militar junto comigo morava em Vila Valqueire, que era um metro quadrado mais caro naquela região. O pessoal trocava de carro. Eu fiquei com o mesmo carro durante 6 anos. Era um C3 preto. Porque a gente era muito pão duro mesmo. A gente tava na vibe de economizar dinheiro, a gente achava que isso era importante e realmente E foi. Mas a gente era muito pão duro. Então, hoje em dia, é até engraçado, tô contando isso, porque às vezes eu recebo mensagem assim, nossa, quando você era pobre? E eu falo, gente, mas eu nunca fui pobre. Aí aí eu fui falar isso, aí a seguidora, mas eu lembro, tá lá no YouTube, você pobre, com cara de pobre. Tipo, umas coisas assim. Exatamente. Mas é porque se você Maravilhoso. olha, era muito simples realmente. Era muito simples. E essa casa ainda era melhorzinha É. que a gente gravou, porque quando a gente começou a morar junto, eu falei, ó, ela morava lá em Copacabana, eu ficava lá na Vila Militar a maior parte do tempo, minha família morava no Recreio, então era um triângulo assim no Rio de Janeiro, nada era perto um do outro. Eu falei, vamos começar a morar junto. Falou, aonde? Vamos, eu, né? Não, eu que te dei a ideia. Foi Bate sim. aqui o Eu falei assim, vamos começar a morar junto. Não, eu lembro, pô. Ela falou, a gente mora muito longe. Daí eu falei, vamos morar junto? Era uma ideia que tava no ar já. A gente já tava querendo. Por isso que ela acha que ela deu e eu acho que eu dei. Mas é porque era um negócio que já tava se encaminhando. Deram essa ideia. Pronto. Só